Sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos dar continuidade então ao estudo do livro dos Números. Pegue a sua Bíblia, pegue a sua caneta e abra no capítulo 17. Vocês se lembram que no estudo passado nós estudamos o capítulo 16 até o versículo 5 do capítulo 17. Portanto, nós já iniciamos para entender o contexto, deste relato, que o capítulo 16 e 17, eles são uma coisa só. Eles mostram, então, a disputa pelos privilégios sacerdotais, e pela superioridade dos sacerdotes descendentes de Araão aos levitas. Então acontece essa contenda, esta revolta. Então eu chamei aquele estudo, de a revolta de Coré, Datã e Abirã, primeira parte, e agora nós vamos entrar na segunda parte. Nós vamos estudar o capítulo 17, dos versículos de 6 até o 28. E assim nós encerramos o capítulo 17 e esse desfecho deste contexto de contenda entre os sacerdotes e os levitas, tá? Vamos lá então para a leitura do capítulo 17 de Números, começando do versículo 6. Vamos lá? Ora, no dia seguinte, toda a comunidade dos israelitas murmurou contra Moisés e Arão. Matastes o povo do Senhor, diziam eles. E crescendo o tumulto, Moisés e Arão voltaram-se para o lado da tenda de reunião e viram a nuvem que a cobria. E apareceu a glória do Senhor. Eles foram e colocaram-se diante da tenda de reunião, e o Senhor falou a Moisés: Afastai-vos do meio dessa assembleia, pois vou devorá-la num instante. Prostraram-se por terra, e Moisés disse a Arão: Toma o turíbulo, põe-lhe fogo do altar, deita-lhe incenso por cima e vai depressa ao povo para fazer expiação por ele, porque acendeu-se a cólera do Senhor. E o flagelo começa. Araão, obedecendo à palavra de Moisés, tomou o turíbulo e correu ao meio da assembleia, pois a praga começava já no meio do povo. Deitou nele o incenso e fez a expiação pelo povo, colocando-se de pé entre os mortos e os vivos. Deteve o flagelo. Com esse golpe, morreram 14.700, além dos que tinham perecido na rebelião de Coré. Araão voltou para junto de Moisés, à entrada da tenda de reunião, e o flagelo terminou. O Senhor disse a Moisés: Fala aos israelitas, que eles te doem uma vara por tribo, ou seja, 12 varas de todos os príncipes das 12 casas patriarcais. Escreverás o nome de cada um na sua vara. Na vara de Levi escreverás o nome de Araão, porque haverá uma vara por tribo. Colocarás as varas na tenda de reunião, diante do testemunho, no lugar onde me encontro convosco. E eis que a vara de meu eleito florescerá, e desse modo farei cessar diante de mim as murmurações
dos filhos de Israel contra vós. Moisés falou aos israelitas, e todos os príncipes lhe deram a vara, um de cada tribo, ou seja, 12 varas pelas 12 tribos, entre as quais também a de Araão. Moisés as pôs diante do Senhor na tenda do testemunho. Voltando no dia seguinte, entrou no pavilhão, e eis que tinha florescido a vara de Araão, pela tribo de Levi. Tinham aparecido botões, saído flores e amadurecido amêndoas. Moisés levou todas as varas de diante do Senhor aos israelitas. Eles viram o prodígio e receberam cada um a sua vara. O Senhor disse então a Moisés: torna a levar a vara de Araão para diante da tenda do testemunho, e seja ali conservada como um sinal para todos aqueles que quiserem revoltar-se, e assim possas pôr um termo às murmurações diante de mim, para que não morram. Moisés executou a ordem que o Senhor lhe tinha dado. Os israelitas disseram a Moisés: nós pereceremos, estamos perdidos. Sim, estamos todos perdidos. Qualquer que se aproxime do tabernáculo do Senhor morre. Acaso seremos todos exterminados? E assim encerra a leitura do capítulo 17 do livro dos Números que nós estamos estudando. Então, para recordar, esse estudo começa lá no capítulo 16, que é o estudo passado que nós fizemos. Esses dois capítulos, eles são divididos em 3 relatos, né? A primeira parte nós já vimos no estudo passado, que é a revolta de Coré, Datã e Abirã, e suas consequências, que foi do capítulo 16 até o capítulo 17, versículo 5. Agora, esta segunda divisão está no capítulo 17, que é o protesto de toda a comunidade e a reação de Deus, a reação do Senhor. Está no capítulo 17, versículos de 6 a 15, tá? E o terceiro e último relato está o relato sobre a vara de Araão, que está do versículo 16 ao 28, que nós acabamos de ler, ok? Os 3 relatos, ligando o capítulo 16 e 17, os 3 relatos salientam a preeminência do sacerdócio araonita, né? E suas funções superiores aos levitas, como nós já dissemos anteriormente. Os descendentes de Araão eram os únicos que podiam se aproximar do santuário e oficiar de maneira legítima o ritual dos sacrifícios. Somente os descendentes de Araão. Na escola da santidade, podemos dizer assim, eles eram os primeiros, por isso aí vem os seus privilégios, tá? Lembrem-se, é bom recordar porque esses 2 capítulos se entrelaçam. Então, lá no início da revolta, né, o Coré se dirige a Moisés e diz assim, Coré e todo o seu grupo: basta, toda a assembleia é santa,
todos o são, e o Senhor está no meio deles. Então é uma escola de santidade. Nessa escola de santidade está, em primeiro lugar, os descendentes de Abraão, os sacerdotes que podiam legitimamente oficiar os ritos de sacrifícios diante do Senhor na tenda de reunião, ok? Por isso eles tinham alguns privilégios, o que criou esta contenda entre eles, tá? Já sabemos, no entanto, nós precisamos entender aqui que todo esse relato, antes de a gente entrar nesse desfecho, que o Senhor manda Moisés pedir às 12 tribos 12 varas, cada uma com o nome e uma com o nome de Araão, para provar a precedência entre os demais, tá? É nesse sentido. Então essas 12 varas foram colocadas diante de Deus, no tabernáculo, na tenda de reunião. E acontece um prodígio, acontece um sinal, para que todo o povo entenda de uma vez por todas quem tem a precedência da santidade. Não está descartando que todo o povo não seja santo. Todos são. Mas a precedência nessa escola de santidade é de Araão e seus descendentes. Por quê? Porque eles são consagrados para o serviço do sacrifício. Eles são sacerdotes. Então, eles são os primeiros. Então, acontece um prodígio, que a vara com o nome de Araão floresce. Ela brota. Então, acaba de uma vez por todas a contenda e a disputa entre o povo. Daí cada um pega a sua vara, e a vara de Araão, ela floresceu. Então ali está o eleito de Deus. Ele foi eleito, não que ele seja melhor que a Assembleia, não que ele seja mais que os outros, mas ele foi eleito para um serviço. Ele foi eleito para um ofício, em nome dos demais, para apresentar um sacrifício em nome dos demais, da Assembleia, perante Deus. Então, como diz o relato aqui, o Senhor disse então a Moisés: torna a levar a vara de Araão para diante da tenda do testemunho, e seja ali conservada como um sinal para todos aqueles que quiserem revoltar-se novamente, e assim possam pôr um termo, pôr um ponto final à murmuração diante de mim, para que não morram. Então, essas contendas acontecem no contexto do deserto, né? Os autores bíblicos colocam essas disputas, essas contendas no deserto. O povo ainda está a caminho da terra prometida, né? E nesse interim, os ânimos se exaltam. Claro, tudo converge para isso. As dificuldades do deserto, a limitação que o deserto impõe a cada um, né? O sofrimento, a escassez de víveres, enfim, tudo isso causa contendas, e até entre os líderes, e até entre aqueles que lideram o povo, como nós estamos vendo desde 2 relatos passados já. 2, 3 capítulos atrás nós já vimos isso, né? Isso acontece no contexto do deserto. Então, neste capítulo, para dar o desfecho final, do capítulo 16 e 17, nós vimos que na escola da santidade, eles, os descendentes de Araão, eram os primeiros, daí vêm os seus privilégios, ok? Já sabemos, todos nós sabemos, de acordo com o critério de justiça, que devemos aplicar a cada passagem da Bíblia, como nós já dissemos. É um critério de justiça que devemos usar a cada leitura, a cada passagem da Bíblia que nós lemos, tá? E entender, através deste capítulo, que todos nós somos chamados à santidade.
e que nós não adquirimos essa santidade por nossos méritos, por nossos esforços pessoais. Por nós não conseguimos essa santidade, mas todos somos chamados à santidade, tá? E não conseguimos essa santidade por proveniência, mas por pura graça de Deus. Então, quando Deus ele faz florescer a vara de Araão, ele mostra o seu eleito, aquele que é o seu escolhido. Claro que Deus não está desprezando os demais, mas ele tem a precedência nessa santidade. Mas todos nós, tanto o povo da antiga aliança como nós de hoje, somos chamados a essa santidade. Mas essa santidade não se adquire, não se conquista com esforço pessoal, com esforço humano. É dependente única e exclusivamente da graça de Deus. Da graça de Deus. Dom que também recebemos como tarefa e compromisso. O dom da santidade é uma tarefa e um compromisso na busca da justiça e da harmonia nas relações com os outros. Então, qual é o dom dessa santidade aqui que precedeu a Araão? Para que cessem as murmurações, para que acabem de uma vez por todas com as reclamações, com as contendas, com as brigas, né? Então, nós também somos chamados a esse dom da santidade. Santidade não tem nada a ver com perfeição. Santidade não tem nada a ver com não errar, não pecar. Santidade é lutar pela justiça. Santidade é estar sempre no caminho de Deus, com um compromisso de justiça, né, e de harmonia nas relações com as pessoas. Isso é santidade, tá? Então, santidade não tem nada a ver com perfeição, tá? Nada a ver, nada a ver. Nós vimos aqui, e a Sagrada Escritura nos revela isso a cada texto que a gente lê, tá? Santidade é um dom que Deus dá a cada um de nós, que nós não conquistamos a santidade por esforço pessoal, mas somente pela graça de Deus. Mas nós conquistamos essa santidade não para ser melhor que os outros, não para ser mais que os outros, mas é um dom. Um dom significa que é colocado, é um serviço prestado aos outros. Essa santidade deve refletir nos outros. Quando nós lutamos pela harmonia, quando nós lutamos pela justiça, quando nós lutamos pela paz, nós estamos promovendo, nós estamos exercendo o dom da santidade que Deus nos convoca, que Deus nos dá. Entenderam o desfecho dessa leitura? Então essa disputa está acabando por aqui, por hora, né? O povo está no deserto. Então, a partir de agora vai acabar esta briguinha, essa picuinha entre eles, né? Quem é mais, quem tem mais privilégio, quem não tem. O dom da santidade é um serviço, colocado a serviço dos outros, para a glória de Deus. Ok? Então espero que vocês tenham gostado desse estudo, do capítulo 16 e 17, e espero vocês para o próximo estudo, que é o capítulo 18 do livro dos Números. E assim nós vamos caminhando. Um abraço a todos e até o próximo encontro, se Deus quiser.